Salve! E aí, galera, de boas? Mano, se liga, você entende de vinho? Eu também não entendo muito não, cara. Por isso que a gente veio aqui no restaurante O Viúva falar aqui, ó, com o Fernando, que vai dar uma aula pra gente, tá? Fala, Barba. Muito obrigado, velho, por receber a gente. Imagina, um prazer. Cara. Pô, parabéns pelo restaurante. Obrigado. Hein? Obrigado. Bem bonito mesmo, cara. Mas e aí, Fernando, falando sobre vinho, como que é todo o processo? Desde de comprar, armazenar, temperatura certa, como abrir, servir. Faz um tutorial pra gente. Claro, claro. Bom, primeiro passo de compras, né? Como a gente escolhe um vinho, qual o melhor caminho para decidir a melhor compra, né? Para isso existem os sommeliers, né? Certo. A minha formação é de sommelier. Os sommeliers, eles estão no mercado de trabalho para ajudar o consumidor, o leigo ou quem já entende um pouco. O mercado está crescendo muito, quase todos os empórios, até supermercados, já tem um profissional como formado, né, com essa formação de sommelier, que tem como ajudar a fazer a melhor compra para aquele determinado cliente, quanto ele quer gastar, com que prato ele quer harmonizar, qual que é a ocasião, né? Então, o primeiro passo é isso, assim, confiem, acreditem no sommelier, ele é seu amigo, ele está para te ajudar. Existe um mito de que o sommelier está ali só para oferecer o vinho mais caro, mas isso não é verdade. Os bons profissionais, eles vão oferecer para você o que você está procurando, independente do preço, né? E de acordo também com o seu conhecimento, etc. Em relação à compra, hoje a gente tem vários meios aí para se adquirir um vinho, né? Os supermercados, empórios, os supermercados gourmets, assim, né, que a gente chama, eles melhoraram muito essa adega, essa quantidade de vinhos com qualidade. Antes existia muita oferta e muitos vinhos de baixa qualidade. Hoje a oferta está talvez até menor em quantidade, mas eles têm subido cada vez mais gradativamente a qualidade desses vinhos. Outro mercado que está crescendo muito é o da internet, né? O e-commerce de vinhos. Hoje, muito. Mas como que sabe se naquele pacote que eles oferecem... Existem dois formatos. O clube de vinhos, né, que você já compra um determinado número de garrafas por mês, chega na sua casa de uma maneira aleatória, mas alguns clubes já têm vários níveis, para quem está iniciando, quem já tem um conhecimento intermediário e avançado, ou você pode fazer a compra com o rótulo que você quiser, né? Hoje, a maioria desses sites, ele já tem muita ferramenta como ficha técnica, você filtra por estilo de vinho, por corpo, então você fala, eu vou fazer um churrasco na minha casa, eu vou comprar um vinho no site X, você já coloca a ocasião, se é um tinto que harmonize com carne, ele já vai filtrar e vai te dando uma seleção para você escolher de acordo com o país, ou preço, etc. E também, como é o nosso caso, que é um bar e restaurante, mas também empório, também pode se comprar em alguns lugares como o nosso também, para você levar para casa, enfim, e a venda direta no restaurante, no bar. Todos eles, a maioria desses lugares tem esse profissional. Se não tem uma carta deveria ter pelo menos uma carta com uma descrição assim, bem feita do que é o vinho, do que é aquele vinho, o que esperar daquele vinho, com que harmonizar com o cardápio daquele bar. Então esse é o primeiro passo. E aí o segundo passo já é o vinho na sua casa, como a gente deve pra casa, como que eu guardar. Eu guardo ele? Pessoal, Coloco na geladeira, deixo... Existe muitos mitos e algumas verdades também sobre esse fato. Com um bom aí imobiliário e todo mundo tem vários empreendimentos com varanda gourmet, se popularizou, ainda bem, né, a questão da adega climatizada, né?
Tomar dessa, pois é. Hoje existem adegas climatizadas a partir de 12 garrafas, 24, até 200 garrafas, para todos os gostos e bolsos, né? Mas não é necessário, obrigatoriamente, se você não tem condições de comprar uma adega climatizada, você não precisa deixar de comprar vinho porque você não tem uma adega, porque existem alguns truques também para a gente fazer uma adega sem ter aquele equipamento todo caro e moderno, né? Hoje já barateou muito os preços das adegas, mas ainda, assim, para grande parte da população ainda não é muito acessível, né? Assim, a grande maioria dos vinhos que estão no mercado, estão disponíveis para a gente, não são vinhos de guarda. É vinhos para você tomar em 2, 3 anos, são vinhos ligeiros e vinhos fáceis de beber, principalmente para quem está começando, né? E existe uma pequena... Eu tô nessa fase, tô ali, tô então, no mercado, tá com preço legal, essa uva parece ser interessante. Exatamente. Deixa na geladeira rapidinho. A gente estava falando de preço. Mesmo direito. A gente estava falando de preço, se você comprar um Cabernet do Chile por R$30, que tem, sei lá, 2017, é um vinho para você estar pronto para você tomar, né? Você colocar na adega e esperar talvez 1 ou 2 anos, pode ser que ele até estrague, né? Não fique legal. Então a adega é legal para quem já tem um conhecimento assim maior, tem um vinho de guarda, que aí sim ele conhece o produtor, conhece aquela região, aquela safra, fala, putz, esse aqui, olhei na ficha técnica, o produtor falou que tem uma estimativa de guarda de 10 anos. Então vou guardar aqui, achei uma safra com uma data legal, ou esse ano foi especial. Nossa, e para segurar essa emoção? Tem que segurar. Tem que segurar. Enquanto isso, vai tomando os vinhos mais do dia a dia, que a gente chama, né? Mas enfim, essa questão da adega. O que acontece com o vinho? A maioria dos vinhos, os tintos, né, que são os que os mais de guarda, assim, os que a gente coloca ele mais para guardar, os vinhos brancos e rosés são para consumo mais rápido mesmo. A garrafa já é escura, né? Então a garrafa é escura já para proteger um pouco da insolação que pode ocorrer aí, luz, para não atrapalhar o processo dele de envelhecimento, né? Todo vinho, a maioria deles, ele tem uma rolha de cortiça, né? Essa rolha de cortiça, ela contém microporos, né? E o vinho é um ser vivo, né? Ele foi fermentado, mas ele está aqui respirando, e essa porosidade da rolha, ele mantém o vinho em contato com o ar externo e mantém o vinho respirando, evoluindo. A gente chama de evolução na garrafa. A gente lê muito assim, o vinho foi vinificado, fermentado em tanques de aço inox, passou 6 meses em barrica de carvalho e 1 ano de amadurecimento na garrafa. Muita ficha técnica, o amadurecimento na garrafa de 1 ano é isso, né? Quer dizer, ele ficar 1 ano parado, ele vai evoluir de ano a ano porque ele está respirando, ele continua lá no processo dele de amadurecimento, né? O que acontece? Por que muitas pessoas falam que o vinho não pode ficar em pé, né? Justamente porque se o líquido do vinho ele perde o contato com a rolha, ele vai perder esse contato, essa porosidade. A rolha pode ser que ela resseque, né? Porque não está mais em contato com o líquido, e aí na hora que você abrir, você pode quebrar a rolha e pode acontecer um problema que a gente chama de bouchonnet, que é quando os vinhos eles estragam, eles oxidam, né? Um fungo que causa na rolha pelo fato dela estar ressecada e acaba estragando todo o vinho. Então, às vezes a gente toma um vinho, para quem já é sommelier, conhece, assim, é um gosto de mofo muito forte. Dá para perceber na hora que o vinho está estragado, né? Provavelmente esse vinho teve muita oscilação de temperatura, teve pouco contato ou nenhum contato do líquido com a rolha, bateu luz mais do que deveria. Então, o primeiro passo, o vinho ele tem que ficar deitado, né? De preferência na sua casa, numa área que não bate sol, num lugar que tenha sombra e que não tenha muita oscilação de temperatura. Por exemplo, cozinha. Tem muita gente que vai fazer o móvel planejado e coloca uns buraquinhos na cozinha para guardar o vinho, né? Isso é bem antigo, existia muita casa assim, né?
que acontece dele ficar na cozinha? A cozinha, ela tem um problema, né? Cada hora do dia ela está numa temperatura. Você vai fritar um bife ali, fumaça, essa fumaça vai acabar interferindo no aroma do vinho. A madeira do armário pode pegar, passar o gosto para o vinho também indesejado. Então é importante que ele fique no ambiente da casa, deitado, né, na horizontal, fora de um ambiente assim que tem muita oscilação de temperatura, como a gente falou da cozinha. Por exemplo, numa sala que não bate tanto sol, num cantinho que tem sombra ali o dia todo. E aí você pode improvisar ele com uns tijolos, que tem aquele buraco no meio, você vai encaixando as garrafas. Pode mandar fazer o marceneiro fazer uma estante para 12, 20 garrafas e você deixar ali. Enfim, deixar dentro de algum lugar deitado. É que eu falei, tem gente, por exemplo, guarda numa gaveta ou num armário. O armário às vezes não é tão bom assim para o vinho, mas também se não tiver uma solução, pode deixar dentro do armário deitado, que também não vai fazer tanta interferência, né? E aí isso também ajuda a manter o vinho respirando, né, na temperatura, evoluindo, né, amadurecendo, como a gente fala, evoluindo na garrafa, sem que tenha problema dele estragar, né? Se eu pegar e guardar na geladeira por uma semaninha... não é legal, não é legal, dá ruim. Porque na geladeira... Aí, amor, você tem tomado vinho ruim em casa, hein? Desculpa. O vinho, como eu falei, né? Como tem essa microoxigenação do vinho, a geladeira tem lá fruta, queijo, ovo, aquilo de alguma maneira, uma semana ele vai acabar interferindo no sabor do vinho, por incrível que pareça. Pouca gente sabe disso. Agora, para refrigerar, sem problema. Eu sempre falo... Por exemplo, para servir um vinho tinto, qual a temperatura dele correta para servir? Tem isso? Tem isso. O vinho tinto depende muito do corpo dele, né? Então, por exemplo, a gente chama de vinho corpo leve, um vinho da uva, por exemplo, Pinot Noir, Gamay, os Beaujolais, são vinhos tintos leves. Esse tipo de vinho a gente pode tomar um pouco mais fresco, em torno de 12 graus. Os vinhos de corpo médio, que a gente está falando de Merlot, Malbec, Carmener, as mais famosas, em torno de 14 graus. E as mais encorpadas, Cabernet, Taná, um Amarone italiano, em torno de 16, tá? Essa é mais ou menos a regra básica de temperaturas de vinho tinto, né? É claro que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de tomar tudo muito gelado, né? Eu vejo muito aqui ainda, o pessoal pede um vinho e pede para vir o balde de gelo, ele já está na temperatura correta, mas ele quer tomar mais gelado. Claro, é um país mais quente também, sem preconceito, cada um toma na temperatura que quiser, mas é importante as pessoas saberem a correta. Por que tem isso? Porque se você toma um vinho numa temperatura muito mais fria do que deveria, você não vai sentir todos os aromas que ele está te proporcionando, né? Então um vinho mais simples, tal, acho que não tem problema. Se quiser dar uma resfriada, tomar ele mais gelado, no calor, tudo bem. Mas se for um vinho mais legal, tenta tomar na temperatura correta para você sentir os aromas dele. Vinho branco e vinho rosé, eles são mais gelados para ser servido? E os vinhos rosés e brancos aí já mudam um pouco, aí na faixa de 4 a 6 graus, que seria uma temperatura de geladeira, assim, como a gente estava falando de geladeira. E claro que se você servir num calor, nessa temperatura, algumas pessoas vão querer tomar mais gelado, né? Então, de novo, sem preconceito, mas assim, no mínimo, assim, de 4 a 6 graus. Muito mais que isso, muito menos, vai mascarar um pouco o sabor do vinho, o aroma, a persistência dele e tudo mais. E você falou das rolhas, tem rolha de cortiça, né? Tem umas outras que estão vindo agora. Qual material que é aquele? É meio uma espuma por dentro? A de rolha é a mais tradicional, né? Hoje já existem novas tecnologias também, como a screw cap, que é desse vinho rosé que a gente está tomando, ou a tampa de rosca, né? Screw cap em inglês. É uma tecnologia que veio para ficar. Existia ainda muito preconceito de que vinho com tampa de rosca era um vinho de baixa qualidade, mas na verdade não necessariamente, né? É um vinho que ele já está pronto para o consumo, ele não vai ter tanta evolução de guarda. O produtor fala, olha, desenvolvi, criei o vinho, ele pode durar 5 anos de guarda
guarda, mas ele não vai evoluir na garrafa. O vinho é para você comprar e beber. Então, por quê? Se ele não vai evoluir, por que eu preciso de uma rolha porosa para entrar em contato? É perda de tempo, é mais custoso, de rosca é mais sustentável, quer dizer, e mais simples, né? Pra gente, por exemplo, vai fazer um casamento, tem um evento para 200 pessoas, abrir 200 garrafas de vinho, ali 100 garrafas de vinho, aqui já tem a mais praticidade, né? Às vezes você está num parque, na praia, não tem um abridor, vai no de rosca, não tem esse preconceito, porque existem vinhos muito magníficos, muito bons, com tampa de rosca também, então, sem essa. E também existem as rolhas sintéticas, que está caindo um pouco em desuso, porque ela é difícil de abrir, ela não é porosa, então assim, está perdendo um pouco de espaço para a tampinha de rosca aí. Interessante. Então, voltando a falar de casa, né? Então, assim, se você tiver um espaço para colocar uma adega e tiver condições, ótimo. Se não, não deixe de comprar vinho ou tomar vinho por causa disso, porque isso não tem necessidade. Agora, vinhos que eu falo assim, para você tomar em 1 ano, 2 anos, né? Agora, você fala, eu quero guardar esse vinho aqui para tomar daqui 10 anos. Aí eu acho que vale a pena um investimento numa adega e tal, mas para quem está começando, vai no tijolo, numa caixinha de madeira, dentro do armário, que não tenha custo, né? Não tem tanto problema de custo. É isso. E como que serve um vinho, então? Vamos lá. Então, esse aqui, eu peguei um exemplo aqui de um vinho tinto. Esse daqui é um abridor que a gente chama de abridor sommelier, ou abridor papagaio, né? Que ele tem um formato assim de um bico. Para quem não toma vinho, não conhece, olha, fala, nossa, eu não vou conseguir abrir o vinho nem a pau. Isso aqui, na verdade, ele é muito mais fácil do que qualquer abridor. Hoje existem abridores elétricos. Como que funciona esse abridor aqui? Ele parece um canivete, né? Então ele tem uma alça aqui que você abre, que ele tem uma espécie de um cortador, uma faquinha aqui, né? Tem uma lâmina, que é o primeiro passo para a gente usar ele, que a gente vai cortar a cápsula, né? Outro detalhe importante, muita gente vai abrir a garrafa de vinho, ou já abre assim, tira de qualquer jeito, ou faz um corte nessa primeira parte do bojo aqui do gargalo, né? Faz um cortezinho assim, tira. Isso é o mais comum, né, que o pessoal faz. Tira e abre. O que acontece? O líquido dentro do vinho pode entrar em contato com a cápsula, né? A cápsula tem chumbo, então, sei lá, pode estar empoeirado, pode não estar legal. Então, claro, a gente pode sempre passar um paninho antes de tirar a cápsula, mas o ideal é você abrir aqui embaixo do gargalo, no começo do gargalo da garrafa. Ele tem essa parte aqui, a gente tira por aqui, faz um corte de um lado, do outro forte, faz um corte no meio dele e ele sai sozinho aqui, tá? Esse é o primeiro passo. Tirou a cápsula, agora a rolha. Então, o abridor de novo, o papagaio, fechei aqui a faquinha dele, que a gente tirou a cápsula, abri e aqui fiz o formato da espiral aqui pra gente abrir. Tem uma pontinha desse abridor aqui que você vai mirar bem no centro da rolha e fazer como se fosse um compasso. Lembra na escola que a gente usava compasso? Você vai colocar aqui no meio e vai girando. Vai girando. Vou pegar um desse, cara. Gira. Tem um lá, aquele que você só enrosca ali, aí você fica sem saber, coloca sem apoio. Perna aqui. Aí vai girando, vai girando. Quando faltar um andar aí, uma rotação dele, você para. E aí o seu vinho já pode ser aberto. Porque também se você enfiar tudo lá, pode ser que a rolha ultrapasse, que o abridor ultrapasse a rolha e caia resíduos da rolha dentro do líquido, né? Então não tem necessidade de ir até o final. Vem até aqui. Qual que é a vantagem desse abridor? Ele tem 2 níveis que a gente chama, né? Ele vai ter esse primeiro nível que você vai apoiar essa chavinha aqui, subiu. Você não precisa fazer força, nada. Chegou até aqui, segundo nível, que é esse aqui de baixo. Foi, calmamente, abriu. Mais simples possível. Claro que exige um pouco de prática, né? Mas na 10ª você já tá craque aí. Abriu, a rolha molhada, perfeita, né? E aí o serviço é o seguinte.
Esse aqui é um pano que em restaurante a gente chama de litô ou pano de serviço, né? Então qualquer guardanapo que você tiver na sua casa, um pano de prato legal assim, você pode usar para fazer esse serviço de vinho. Por quê? Porque quando a gente vai servir ele vai escorrer algumas gotas aqui, então você depois de servir sobe, limpa e não suja a sua mesa, que o vinho mancha, né? Então tem gente que pega um guardanapo, por exemplo, e faz uma gravatinha aqui como se fosse de cerveja, né? Também para não escorrer. Pode fazer isso também em casa, é legal. Enfim. Interessante, cara. Obrigado pela aula. Que isso, imagina. Obrigado pela aula. Vamos tomar um golinho, né, desse rosé aqui, que eu tô ficando com sede. Eu tomei um pouquinho já, tá bem gostoso. Sensacional, cara. Enfim, já escutei muito. Ah, não, rosé é vinho de mulher. Rosé é vinho de mulher, Tem essa parada? Existe ainda. Você falou no outro vídeo pra gente, pode ser? Pode, claro. É nóis. Pô, muito obrigado pela aula, gostei muito. Amor, desculpa, fiz tudo errado em 2 anos. Sério, vou melhorar. Depois dessa aula, vou fazer direito. Vou fazer direito. Fernando, muito obrigado, valeu pela aula. Galera, se inscreve no canal aí, vem no restaurante que é sensacional, o endereço, todos os contatos, tá tudo aqui embaixo. É isso aí, valeu, cara. Obrigado, muito obrigado, valeu, cara. Valeu mesmo. É nóis.